Bom dia, bom dia. Sexta-feira, final da semana, chegou novamente, né, pessoal? E nós aqui com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho de hoje, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né, pelos que não estão mais na terra. Hoje nós vamos falar sobre a oração pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal, e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar à sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. A prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda estão nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o de fulano de tal. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Porque, pois, permanecer em pena, quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil,
Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra, de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação, e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. É um trecho grande, né? Essa explicação sobre as orações pelos espíritos endurecidos. Existem duas classes de espíritos, né, endurecidos, que são os ignorantes, né, ainda, que ainda tem o instinto da maldade em si, que não conseguem enxergar a luz, né, a luz de Deus, a luz de Cristo, não conseguem aceitar o amor como fonte de todo o bem. E existem os espíritos hipócritas, aqueles que se passam por bons espíritos, né, mas que estão a todo momento a nos incentivar, a nos orientar no mal, nas más influências, nas más intuições. Nós temos que ter muito cuidado com essa ligação, porque se a gente não está legal, se a gente não está bem, a gente vai atrair para perto da gente aqueles espíritos que não estão bem. Tudo, meus amigos, meus irmãos, tudo depende de nós mesmos. De nós mesmos. Nossas energias comandam nossa vida. A nossa vibração comanda a nossa vida. Portanto, eu falo, vamos vibrar no bem. Vamos vibrar numa sintonia mais alta, mais elevada. Vamos ficar ligado à espiritualidade maior, né? A Jesus, a Deus nosso Pai. Vamos tentar vibrar sempre positivamente. Por quê? Nós vamos chegando perto sempre daqueles espíritos que realmente estão querendo nos ajudar, estão como missão nos ajudar. Quanto mais positivamente nós vibrarmos, nós sentirmos as boas energias, mais nós estaremos nos aproximando, né, daquilo que está previsto para nós, no crescimento, na evolução. Então vamos firmar sempre nosso pensamento em coisas boas, né? E a nossa obrigação como cristãos, né, seguidores da doutrina do amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, não importa se o espírito é ruim, o que ele é, importa é nós dedicarmos a ele um minutinho em nossas orações, orarmos por eles, para que eles possam abrir seus corações, aceitar a palavra de amor, aceitar o sentimento de amor e receber dentro de si a luz divina, para que se arrependam, né, pelo tempo que perderam, por tudo que fizeram e pelo tempo que perderam deixando de praticar o bem, né? É um atraso na sua própria evolução. Isso serve não só para os espíritos desencarnados, viu? Isso serve para os espíritos encarnados ainda. Aqueles por quem a gente não tem afinidade, não se sente bem perto,
né? Aqueles que nos machucam. Nós temos que orar muito por eles e pedir ao Pai que tenha misericórdia e que tenha paciência com eles. Eles vão chegar no ponto, no momento certo. Um bom dia para todos, com muita luz, com muito amor, com muita paz e com Jesus no coração de cada um. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração.